Então, gente, oi. Passando para a gente conversar um pouco sobre a disciplina de história, certo? Para também tirar dúvidas, ler juntos o texto e de repente esclarecer melhor, dar um ânimo, né? Teve alguns pais que falaram comigo que já estão começando a ficar desmotivados, que passou um tempo, então não se desmotivem. Vamos fazer as atividades, vamos focar cada vez mais para não perder o ritmo, tá bom? Então, nós vamos fazer a leitura da página que eu passei, a de quarta-feira, dia 20, certo? Vamos lá, separei aqui o livro. Exatamente, o título é A Sociedade se Mobiliza pela Abolição. Diz assim, na sua opinião, como a sociedade brasileira se mobilizou no século XIX para acabar com a escravidão? Aí você vai pensar, essa sociedade no século XIX, quando findou, né, a escravidão no Brasil, de alguma forma, como foi que ela se mobilizou para que isso acontecesse? A tia não tem ideia. Então vamos ler, né? Vamos ler para ver se a gente consegue lembrar de alguma coisa. Entre 1840 e 1886, o Brasil viveu sob o governo de Dom Pedro II. Esse período é conhecido como Segundo Reinado. Dom Pedro II se tornou imperador com apenas 14 anos, em uma época em que o país passava por várias rebeliões e se acreditava que a existência de um imperador poderia garantir a paz e a estabilidade. Então, nesse período do governo de Dom Pedro II, né, que foi o segundo reinado, quando ele se tornou imperador, ele era muito jovem, tinha apenas 14 anos, e o país estava passando realmente por muitas dificuldades. E a missão de Dom Pedro II era tentar estabilizar o país, garantir que o país entrasse em paz. Então, aconteceu a proibição do tráfico de escravos africanos, né? Foi o primeiro passo para a abolição da escravatura. Pessoalmente, o imperador Dom Pedro II era favorável à abolição, mas os grandes donos de terra consideravam a compra e venda de escravizados um investimento. Por isso, recusavam-se a discutir o fim da escravidão sem que o governo os compensasse pelo capital que seria perdido. Gente, esses negros africanos, eles eram vendidos, as pessoas pagavam por ele. Então, os grandes senhores, eles não queriam, eles achavam que era um prejuízo libertar esse monte de escravos. Então, por mais que Dom Pedro II ele tivesse a intenção e até gostasse da ideia da abolição, ele contava com uma sociedade que não estava muito ligando para isso, não. Vamos continuar aqui a leitura para a gente compreender. Diz assim: enquanto o governo e os grandes donos de escravizados discutiam sem chegar a nenhum acordo, a sociedade e os próprios escravizados começaram a agir. Os escravizados resistiam à escravidão como podiam, principalmente com fugas, formação de quilombos e rebeliões. Então, nesse contexto, os escravos eles tinham também a forma de lutar contra essa dominação. Uma das formas eram se refugiar nesses quilombos, eram lugares, comunidades de escravos, em que eles poderiam viver a sua cultura, poderiam ser livres, né? Só que fugidos. Existiam alguns lugares que eles criavam para tentar viver sem a dominação dos seus senhores, mas sempre dessa forma, escondido, porque até então a escravidão ainda não tinha sido realmente assinada. E diz que a partir de 1860, setores cada vez mais amplos da população livre das cidades se mobilizaram em defesa da abolição. Surgiram clubes, associações e jornais que difundiam as ideias abolicionistas. Aí tem aqui uma foto, né, e tem uma legenda. O movimento abolicionista adquiriu força a partir de 1880. E a emancipação dos escravizados no Brasil era considerada uma questão de tempo. No mesmo ano, a revista Ilustrada publicou uma caricatura
de Ângelo Agostini, na qual um homem branco usando um guarda-chuva tenta impedir a chegada da emancipação, representada por uma nuvem em forma de anjo. Então, gente, tem aqui a imagenzinha, ó, e tem a explicação na imagem. Página 66 do nosso livrinho, viu? Para quem ainda não pegou, para quem não olhou dentro do Drive, eu estou lendo a página 66 do livro de História, Liga Mundo. Aí vamos aqui para a página 67, continuando. Os clubes abolicionistas, por exemplo, ajudavam a esconder escravizados em fuga. Reuniam dinheiro para pagar as alforrias. Aí bem aqui do lado tem explicando o que é alforria. Liberdade concedida pelo senhor ao escravizado voluntariamente ou mediante pagamento. O que significa isso, tia? Ora, um escravo, ele poderia ser livre, ou seja, ganhar a sua carta de alforria de duas maneiras. Ou o seu senhor, o seu dono, ele escrevia uma carta concedendo a sua liberdade, ou ele iria comprar essa liberdade. Poderia comprar, trabalhar, de alguma forma arrumar um dinheiro e comprar para ser livre, certo? Muitos desses fugitivos eram encaminhados aos quilombos, onde podiam se refugiar, viver e trabalhar livremente. Eu já falei que os quilombos eram aqueles lugares, aquelas comunidades de africanos fugidos, que viviam a sua cultura. Que, como a gente sabe, além de eles terem sofrido diversas agressões, eles eram impedidos de exercer a sua religião e toda a sua cultura em geral. Aí diz assim na primeira questão: leia o texto e responda as questões. Tem um pequeno texto aqui que diz: compositora, instrumentista, regente, Rio de Janeiro, RJ 17 de outubro de 1847, idem 28 de fevereiro de 1935. Maior personalidade feminina da história da música popular brasileira e uma das expressões maiores da luta pela liberdade no país. Foi uma ativa participante do movimento pela abolição da escravatura, vendendo suas partituras de porta em porta a fim de angariar fundos para a Confederação Libertadora. Com o dinheiro arrecadado na venda de suas músicas, comprou a alforria de José Flauta, um escravo músico. Aqui fala um pouco da Chiquinha Gonzaga, que era justamente compositora, instrumentista e que lutava por essa causa dos escravos, certo? E ela fazia esse trabalho, essa ação de sair vendendo as partituras. As partituras é a letra das suas músicas em forma cifrada, né? E saía vendendo essas partituras de porta em porta, e o que ela ganhava, ela juntava para essa Confederação Libertadora que iria comprar alforria, liberdade de um escravo, e conta aí que com dinheiro ela chegou a comprar a alforria de um músico, um escravo músico, o José Flauta. Aí fala, qual era o talento da Chiquinha Gonzaga? Ela tinha um talento, bem aqui no texto diz, né? Ela era compositora, instrumentista e regente, certo? Vamos para a próxima. De que forma ela contribuía para a causa abolicionista? O que é que ela fazia para lutar para essa causa da abolição dos escravos? Bem, aqui no texto também diz, ó. Ela vendia de porta em porta as partituras para angariar fundos para a Confederação Libertadora. Aí diz, imagine que vocês fazem parte de um clube abolicionista que foi criado por volta de 1887. Como vocês divulgariam as ideias do clube? Em grupos, criam uma propaganda para difundir o ideário abolicionista. Aqui, gente, vocês também podem anotar no caderno
colocar, imaginar que vocês fazem parte de um clube abolicionista. O que é isso, um clube abolicionista? É um clube que luta pela abolição dos escravos. Você imagina que você está vivendo naquela época, naquele contexto em que ainda existiam escravos, e o que é que você poderia fazer pela liberdade desses escravos? E pode escrever no seu caderno umas 3, 4 linhas falando sobre isso. Depois pode bater a foto e mandar para mim, que eu vou ficar super feliz, tá bom? E a gente pode anotar aí quem estiver mandando as fotos das tarefinhas, que também eu posso ver e já ir anotando. Como eu disse, quem quiser mandar só quando a gente voltar também sem problemas, tá bom? Continuando aí na próxima página, a página 68, tem aí sobre as leis abolicionistas. E tem algumas leis elencadas no quadro. E diz, pressionado pela sociedade, o governo aprovou medidas que extinguiram gradualmente a escravidão. O que é isso, extinguir gradualmente a escravidão? Que é aos poucos. Não foi uma coisa assim que da noite para o dia aconteceu a abolição da escravidão no Brasil. Uma coisa gradativa que aconteceu dia após dia. Foi uma construção que a sociedade foi entendendo e devido a vários fatores culminou no fim da escravidão. A escravidão era o maior obstáculo para a conquista da cidadania pela população negra, uma luta que ainda transcorre no presente, ou seja, essa desigualdade com os negros ainda existe, né, até hoje, porque quando eles ganharam essa liberdade, a gente sabe que eles não ganharam uma liberdade para viver bem, né? Se passaram uma vida escravos. Desde criancinha, muitos nasceram escravos e de repente se depararam com a liberdade sem emprego, sem estudo, e muitos viraram mendigos, muitos morreram de fome, e tudo isso culminou para que essa geração, né, nós que somos descendentes de escravos, descendentes de índios, também pudéssemos perpetuar essa repressão que ainda hoje continua na sociedade. Nós temos aí um quadro falando de algumas leis, né? Eu não vou ler aqui todas, mas detalhadamente, mas tem a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e a Lei Áurea, explicando o ano de cada uma e quais foram as medidas de cada uma delas. Pede para analisar o quadro acima e responder quantos anos transcorreram entre a Lei Eusébio de Queiroz e o fim da escravidão. Aí você vai ver, ó. A Lei Eusébio de Queiroz foi em 1850. E a escravidão, né, que liberta todos os escravos, que foi chamada a Lei Áurea, foi em qual ano? 1850 para 1888. Quantos anos se passaram? Eu faço essa continha. 1888 menos 1850. O resultado é a resposta dessa questão. Tem aqui um quadrozinho falando um pouco sobre esse combate ao trabalho escravo, que é importante que você faça a leitura. Eu só não vou ler agora para o vídeo não ficar tão longo, certo? E na página 69 fala um pouquinho justamente da difícil vida dos ex-escravizados, que era aquilo que eu estava conversando com vocês. Eles foram libertos, mas não receberam assistência. E o texto vem dizer isso. Após a abolição, os escravizados libertos não receberam a assistência do governo para se integrar à sociedade e se tornar cidadãos plenos. Como não tinham acesso à terra nem à educação, os ex-escravizados e suas famílias tiveram bastante dificuldade em se adaptar à nova situação. No trecho a seguir, o historiador Flávio dos Santos Gomes conta como foi o fim da escravidão para essas pessoas. E tem um textozinho falando sobre isso. E tem a questão. Leia o texto a seguir sobre o papel da mulher nos quilombos e na luta por direitos. Depois responda as questões no caderno. Então, esse textozinho aqui fala sobre essa situação das mulheres. As mulheres quilombolas tiveram e têm um papel de extrema importância nas lutas de resistência, manutenção e regularização de seus territórios. Essas mulheres quilombolas são as mulheres que viveram nesses quilombos de refúgio dos escravos. Essas mulheres têm sido as guardiões das tradições da cultura afro-brasileira, além de cuidar da casa, dos filhos, dos idosos,
dos doentes, da roça, dos animais e da preservação de recursos naturais. Nos tempos da escravidão, providenciavam alimentos, proteção aos refugiados, enfim, toda essa importância da mulher. Você lê bem direitinho, você vai compreender. Aí diz: quais são as principais funções das mulheres quilombolas segundo o texto? Escreva com suas palavras um resumo dessas funções. Pessoal, né? Você leu aqui o texto e vai escrever. Quais são as funções? No próprio texto está dizendo também muita coisa para ajudar você. Na sua opinião, a situação das mulheres dentro da comunidade quilombola durante o período da escravidão era melhor ou pior do que as mulheres livres da época? Essas mulheres que estavam atuando lá dentro da comunidade quilombola, cuidando desses refugiados, elas viviam melhor ou pior do que essas mulheres que são as mulheres livres daquela época, né? As mulheres que não eram escravizadas. Será que a situação delas era melhor ou pior? A gente pode pensar, né, um pouco. Será que a mulher daquela época, por ser livre, entre aspas, né, ela era uma situação melhor do que as mulheres quilombolas, né? A gente pode refletir. Na próxima página, que é a página 70, fala sobre uma questão e diz sobre o Dia da Consciência Negra, falando um pouco do Zumbi dos Palmares, que foi um cara que lutou, né, muito para que os escravos pudessem ter a liberdade. E o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, é o dia justamente da morte do Zumbi dos Palmares. Tem o texto falando. E uma pergunta pessoal: na sua opinião, é importante ter uma data para se promover a igualdade racial? Aí você vai pensar, né? Se é importante, tanto foi o período que os negros ficaram escravizados, será que é importante a gente ter um dia para lembrar disso, para valorizar cada vez mais? Eu acho que é, né? A minha opinião, eu acho que é. E na sua opinião? Aí você escreve, tá certo? B, no lugar onde você vive, é feriado nesse dia? Dia 20 de novembro é feriado pra gente? Não, gente. Dia 20 de novembro não é feriado pra gente, certo? E essa última aqui, não precisa você fazer. Reúna-se com os colegas, sugira temas que vocês gostariam que fossem discutidos na escola no Dia da Consciência Negra. Anotem os temas propostos em uma lista, depois volte a eleger os 3 melhores sugestões. Aqui é caso a gente estivesse em sala, tá bom? E na página 71, fala um pouquinho sobre a cultura afro-brasileira, né? O que foi que esses escravos deixaram de herança para nós. A capoeira é um desses recursos. E aqui embaixo tem falando um pouquinho sobre os pontos, né? A capoeira, o ofício das baianas do acarajé, o samba de roda do recôncavo baiano, a festa do Senhor do Bonfim, são práticas culturais afro-brasileiras consideradas patrimônio imaterial. Reúna-se com os colegas e siga um roteiro. Escolha uma dessas práticas e faça uma pesquisa sobre ela. Organize uma forma de apresentação dos dados coletados e apresente seu trabalho para os colegas da turma. Essa questão aqui também é uma questão que a gente não pode fazer porque a gente não está na escola. Mas por que eu botei até a página 71? Porque é para você ler e entender um pouco sobre essa cultura, tá certo? Faz a leitura, se tiver alguma dúvida, anota no caderno. Ou então entre em contato comigo no meu privado, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e espero ter esclarecido as dúvidas de alguém que ficou aí com dificuldade de entender algumas coisas, tá bom? Até a próxima.